Os amigos da Rede Conte de TV e rádio, agora vamos abordar um assunto que trabalhamos muito bem hoje em todas as emissoras do grupo espalhadas por Mato Grosso. E nessa entrevista com a deputada Janaína Riva, destacar, deputada, os anseios da população, né? O Grupo Conte fez um levantamento geral dos gargalos aí que precisam, na verdade, serem resolvidos por parte do governo de Mato Grosso. Um assunto que chamou a atenção foi justamente a saúde pública, não somente a falta de recursos, mas obras que foram lançadas, mas sequer saíram do alicerce, né? Na verdade, Toninho, além de nós termos falado na entrevista sobre essas questões locais de um lugar e de outro, acho que ficou muito claro que essa é a realidade de todo o estado de Mato Grosso hoje. Os problemas com a saúde, tanto dos hospitais regionais que foram prometidos, e eu sempre dizia na Assembleia que seria impossível falar-se em criar mais hospitais regionais se nós não estamos dando conta de cuidados que nós já temos. Quer dizer, a maioria dos hospitais regionais hoje enfrentam dificuldade financeira, enfrentam dificuldade com insumos, com medicamentos, com pagamento de médicos. Então, eu nunca acreditei que este governo fosse fazer mais unidades de saúde ao entorno do nosso estado, porque ele não consegue sequer tomar conta do que ele tem hoje. Então, acho que essa situação do hospital, que é lá de Porto Alegre, assim como de Tangará, reflete mais ou menos a realidade da saúde em Mato Grosso hoje. Então, a dificuldade com medicamentos, a questão da judicialização. Quer dizer, quando você não tem um serviço de saúde que anda com tranquilidade, que a população tem um atendimento de qualidade, que atende a finalidade, a UTI, a cirurgia que é emergencial, a pessoa acaba recorrendo à justiça, e quando recorre à justiça isso fica muito mais caro. Se nós tivéssemos hoje uma saúde em Mato Grosso que funcionasse, o Hospital Regional de Sorriso, vou citar como exemplo, já chegou a atender mais de 30 especialidades e já chegou nessa gestão atual a quase fechar suas portas, a paralisar por muitas vezes. Então, a saúde em Mato Grosso, ela não é tratada com prioridade. Apesar de algumas pessoas dizerem que o governador vive no mundo da lua, eu até já usei muitas vezes essa expressão, ele mora em Mato Grosso. Então, acho que ele deve ver nas redes sociais dele a cobrança com relação à saúde, a cobrança com relação às UTIs, a cobrança com relação ao medicamento. Eu acho que o que ele não tem vontade mesmo é de priorizar a saúde. Eu acho que isso acabou ficando só no discurso de campanha e não veio para a prática. Deputada, mas pelo que nós vimos hoje, um dos problemas também que as emissoras acabaram trazendo para um bate-papo hoje muito aberto foi de que no ano passado o governador anunciou até cortes nos repasses dos hospitais. Mas mesmo cortando, como o caso lá de Pontes Lacerda, de Diamantino, de Alta Floresta, mesmo cortando em torno de 60%, mesmo assim os atrasos persistem para com os compromissos com os hospitais? Persiste, porque infelizmente nós temos ações que são ações, na minha opinião, eleitoreiras, como é o caso da caravana, que são extremamente caras, que oneram muito. As pessoas às vezes não têm noção que cada caravana dessa custa no mínimo 5 milhões de reais, tem diária de servidor, tem viagens, são vários os aviões que vão, servidores do gabinete do governador que vão, aí fazem aquela festa como se fosse uma grande ação para a saúde. Isso não é grande ação para a saúde. Grande ação para a saúde seria o dinheiro investido nessas caravanas, que são paliativas, que acontecem e depois somem, investidos nos hospitais municipais, nos hospitais regionais, pagando como se deve, dentro do prazo, os municípios. Os atrasos da saúde dos municípios são constâncias e chegam a milhões e milhões e milhões de reais. Então, eu acredito sinceramente que a saúde não é prioridade e também o dinheiro que vem para a saúde não está sendo aplicado de forma correta. É por isso que está faltando dinheiro para alguns hospitais que deveria passar um valor X e repassa um valor muito menor, porque o governo está investindo nessas políticas que são voltadas para a eleição, para conquistar o eleitor,
inclusive o valor da cirurgia na caravana, ele é 3 vezes maior do que nós poderíamos fazer com os médicos daqui de Mato Grosso, com os médicos oftalmologistas daqui de Mato Grosso, e aí isso acaba, sem dúvida nenhuma, tendo que ser retirado de algum lugar. E é aí que falta na atenção básica à saúde, é aí que falta o repasse aos municípios e o repasse aos regionais, que seriam, na minha opinião, primordiais e deveriam ser o primeiro a ser feito. Agora, um outro gargalo hoje no estado de Mato Grosso, um assunto que precisa ser resolvido, é justamente a infraestrutura. As MTs, vimos relatos de diversas regiões hoje pela manhã nas emissoras de rádio, obras paradas, obras das MTs 322, MT 100, 413, enfim, da 140 a 240, obras que não saem mais daquele planejamento de um início de mandato, né? Uma preocupação que eu tenho é que bilhões de reais que são arrecadados pelo FETAB, que deveriam ser exclusivamente para o governo cuidar das nossas estradas, e isso os prefeitos têm feito com o recurso do FETAB, a parte que fica para as prefeituras, que os prefeitos recebem, eles têm feito isso até porque a população está lá vigilante, os vereadores estão lá cobrando. Agora, a parte que cabe ao Estado, e isso é um crime, as pessoas têm que saber, isso é ilegal, o Estado usa para pagar folha, o Estado usa para outras finalidades. Isso deveria estar numa conta específica, ser direcionado à Cinfra. A Cinfra está cuidando disso. É por isso que muitas das reclamações que nós ouvimos hoje na entrevista são com relações às MTs. A MT 100, MT 140, MT 240 e outras, 413. São todas reclamações de que o FETAB deveria dar conta. Porque é muito dinheiro, é mais de bilhões que arrecada-se por ano, só para isso. Então, o que a população mato-grossense reclama, e reclama com razão, é que estão pagando imposto, quer dizer, cada cabeça de gado, cada grão que você transporta, você paga o FETAB. E isso não chega na população. Sem falar, é claro, naquilo que já tinha sido deixado pela gestão anterior e não foi colocado em prática. Eu denunciei na Assembleia Legislativa que mais de 490 milhões de reais que o ex-governador Silval conseguiu do Banco do Brasil para se fazer as pontes de concretos, foram todos recebidos. Esse recurso foi recebido todo pelo governador Pedro Táxi e não teve uma ponte sequer que foi realizada com esse recurso. Então, a minha preocupação e a preocupação da população é que tem dinheiro para fazer estrada em Mato Grosso, mas o dinheiro não chega na MT e não atende a necessidade da população. A senhora citou várias vezes o FETAB nessa fala e a própria Associação de Criadores de Mato Grosso, a ProSoja, também já entrou na Justiça pedindo realmente um esclarecimento por parte do governo. Mas o governo também anuncia a criação de um novo fundo, fundo de afogadilho aí. Como a senhora está vendo essa discussão na Assembleia? Vai passar na Assembleia? Eu acho que vai ter muita dificuldade em passar. É um fundo de estabilização e esses dias eu vi até um artigo, não me recordo agora de quem era, mas dizendo que a montanha, né, ela pariu algo tão pequenininho, que esse fundo é tão insignificante, é um fundo de 180 milhões, o que é 180 milhões para o estado igual Mato Grosso, que arrecada quase 2 bilhões de FETAB por ano? O que é um fundo desse, o que ele representa e o quanto ele vai impactar na vida das pessoas? Porque estão falando aí em taxar ainda mais as bebidas, estão falando em taxar o setor atacadista, estão falando em taxar os frigoríficos e esse aumento vai ser repassado para a população. A população não aguenta mais pagar imposto. É por isso que eu sou contra a criação de mais impostos dentro de Mato Grosso, porque o pouco que nós temos visto sendo concretizado, sendo realizado, não corresponde à quantidade de imposto que nós pagamos, de impostos que nós pagamos. Hoje, nós pagamos milhões e milhões e milhões em impostos e a gente não vê isso convertido em ação para as pessoas. Então esse fundo, na minha opinião, ele vai ter muita dificuldade em ser aprovado dentro da Assembleia, porque a população está vigilante, véspera de eleição. Será que alguém vai querer falar hoje em aumentar impostos? Porque por mais que eles preguem, que o governador Pedro Táxi pregue, que isso não vai ser repassado à população, não tem como você falar em aumento de contribuição daqueles que vendem e passam isso para a população, sem falar que depois vai ter aumento também para o bolso do cidadão. Deputado, só para a gente encerrar, foi em síntese o que nós conversávamos nas rádios pela manhã. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a perspectiva de um novo mandato. A senhora que está já há menos de 8 meses para encerrar aí um mandato onde a senhora
teve quase 50 mil votos, a segunda mais votada em Mato Grosso. Qual a perspectiva para um próximo mandato? Eu acredito, Toninho, que agora o trabalho está consolidado. Acho que eu consegui passar para as pessoas seriedade, consegui mostrar o meu perfil enquanto deputada estadual. Hoje eu não tenho idade para disputar cargo de governo, cargo de senado, eu só poderia disputar para estadual ou federal. Então eu optei por disputar a reeleição de deputada estadual, focando, é claro, aí no meu futuro dentro de Mato Grosso, em continuar aqui dentro do meu estado, não ir para Brasília ainda nesse momento, porque, como eu disse, acho que eu plantei os pés, as sementes, agora é hora de colher os frutos disso. Então, dessa vez, espero fazer o nosso governador. Nós temos alguns pré-candidatos do grupo, um deles é o senador Wellington Fagundes, para eu poder agora mostrar como que é a deputada Janaína na base do governo, podendo levar ações concretas, tendo as minhas emendas sendo respeitadas. Eu tive a oportunidade de beneficiar muitos municípios com a emenda e o governador, por eu ser de oposição, não pagou. Nem por isso eu me vendi, nem por isso eu me amedrontei, nem por isso eu fiquei menor do que eu era. Eu acho que eu entrei muito menor do que eu estou saindo agora. Acho que eu estou saindo muito maior. E isso eu acho que é graças à minha postura dentro da Assembleia e tenho sentido isso das pessoas. A minha proximidade nas redes sociais, a minha proximidade com o cidadão está me dando muito gás e muita vontade de continuar. Acho que isso é muito estimulante e agora eu acho que eu vivo um novo momento a partir do ano que vem, se Deus quiser, com um governador que seja um governador mais sensível, um governador que vá me ouvir e um governador que não vá só ouvir a base, porque eu quero ser base, mas eu quero que ele respeite a oposição como eu não fui respeitada nesse mandato.